porque senão isso pode realmente se avolumar, sabe? Então, eu vou fazer algumas ponderações e pausa. Eu acho que assim é melhor. Perfeito. Então, vamos iniciar. Você pode se apresentar, fique à vontade. E eu espero que hoje também, na verdade, hoje vai ser muito produtivo, né? Comparado também com essa, a gente vai fazer alguns encontros ao longo, até a finalização ali, o fechamento do Tecnova 3. Então, eu acredito que vai ser muito proveitoso hoje, perdão. E eu espero também que todos participem, tirem suas dúvidas, porque a gente tem que aproveitar, a gente precisa sugar o máximo do David, porque ele vai tirar todas as nossas dúvidas aqui do Tecnova. Fica à vontade. Muito obrigado, Antônio. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, alguns já devem me conhecer, mas eu me chamo David, eu sou analista de inovação da Fundação Araucária, trabalho no setor de inovação com os editais da Fundação Araucária de subvenção econômica, de incentivo a startups, a empreendimentos inovadores. A Fundação Araucária, ela tem sede em Curitiba. A gente ainda não tem escritórios, né, escritórios regionais. A gente atende, né, as variadas regiões do estado, mas a gente não tem sedes regionais. No entanto, parte da equipe não trabalha na sede propriamente. No meu caso, por exemplo, eu trabalho remotamente na cidade de Maringá. Então, eu sou analista da Fundação Araucária e estou em Maringá. Moro, resido em Maringá, sou docente aqui também. Então, isso facilita também a nossa comunicação, porque futuramente, se a gente tiver algum encontro presencial, é muito tranquilo para eu participar, porque eu já estou por aqui. A gente não tem que ter nenhum tipo de deslocamento específico, né? Não tem que vir, por exemplo, o meu coordenador lá da central, lá da sede, vindo de Curitiba para participar. A gente se desloca, inclusive amanhã a gente vai estar lá em Londrina, na Expo Londrina, eu, meu coordenador e a comunicação, a gente vai ter um momento de divulgação, 11 horas da manhã a gente vai ter um momento de fala e à tarde a gente vai ter a divulgação do Tecnova. São várias ações que a gente está executando ao redor do estado, lives, eventos presenciais, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, assim, a partir de agora, tanto nessa live quanto futuramente, vocês podem entrar em contato comigo. No final, eu vou deixar os acessos ali para vocês tirarem dúvidas e nos procurarem, caso vocês tenham alguma demanda específica, tá bom? E para começar, pessoal, eu acho que eu vou usar a apresentação base que a gente tem do Tecnova. Eu vou falar de alguns pontos e, assim, eu vou focar principalmente nos que eu já sei que tem gerado algumas dúvidas, tá bom? Então, eu vou passar alguns tópicos e já pergunto se tem dúvida. Passo outros tópicos e já pergunto se tem dúvida, tá bom? Porque, como eu disse, não quero que isso se avolume, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela, certo? Sim. Beleza. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Bom, o nosso querido Tecnova é um edital, que é o mais recente edital lançado pela Fundação Araucária. Ele é um edital em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SET, e a Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, a CEIA, e parte dos recursos vem da nossa grande parceira FINEP, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e
Basicamente, 2/3 do recurso do Tecnova serão da FINEP e 1/3 propriamente do Estado. Ok? Então, esse programa é um programa de subvenção econômica. Tá? Isso significa já de cara que quem já sabe é tranquilo, mas quem não sabe, significa que não é empréstimo. Vocês não devolvem o recurso ao final do projeto, vocês não pagam juros sobre o que vocês recebem quando premiados, né? Quando recebem, são aprovados no edital. Detalhe, não devolvem se vocês executam de forma adequada. Obviamente, se eu recebo uma quantia e não a executo para o projeto, por N motivos, esse dinheiro eu devolvo, tá bom? Mas eu não preciso pagar de volta. Subvenção econômica é o que a gente também chama de fundo perdido, né? Mas não é uma terminologia muito adequada, porque nada é perdido. Este programa, ele faz parte de um programa estratégico de dentro da Fundação Araucária, do governo do estado, que é o Startup Life, que é basicamente a junção de todos os editais que fomentam desenvolvimento, ciência, tecnologia, inovação, através de fomento para as startups e empreendimentos inovadores, tá bom? A gente sempre fala isso porque algumas vezes é uma startup mesmo, ou seja, acabou de começar, e algumas vezes é uma empresa consolidada, mas que tem uma pegada de inovação, que tenha inovação na veia, e por isso mesmo ela vai captar recursos de editais, tá bom? A gente tem, dentro do Startup Life, além, né, desse fomento à inovação, a promoção, né, da cultura do empreendedorismo inovador, ou seja, eu gostaria de deixar claro aqui para quem está nessa live e para os demais que vão assistir futuramente, que, independentemente de vocês serem aprovados neste edital, é muito importante vocês participarem, porque vocês passarão por um processo de avaliação, de toda uma análise do projeto de vocês, que não é perdida, né? Vocês vão receber informações, orientações, vocês vão receber feedbacks de especialistas das áreas, e isso vai nortear vocês para falar, olha, eu estou no caminho certo, eu estava pronto, mas infelizmente não consegui, porque tinha outros também muito prontos. Ou então, não consegui porque faltou uma certa maturidade, faltou tais e tais elementos no projeto. Então, isso é importante. Submetam a proposta para que vocês tenham esse feedback também. Então, isso também faz parte dos nossos objetivos enquanto Fundação Araucária. A gente sabe que, tanto para empresas que estão começando, quanto para novos projetos, o grande desafio é o que a gente chama de vale da morte, que seria esse momento em que você está investindo recurso, tempo, pessoal, para algo que pode ter uma grande possibilidade de dar certo, mas que não tem garantia, né, não tem uma certeza total de que vai dar certo. Para que vocês tenham possibilidade de ousar, né, para que esse risco possa ser minimizado, a gente tem o que a gente chama de enxovais, tá bom? E esses enxovais, eles vão permitir que, dependendo da etapa, do momento que a empresa, que o negócio estiver vivenciando, ele consiga utilizar recursos, não dele, mas do Estado, recursos públicos, né, oriundos da captação de impostos, vinculados às políticas de ciência, tecnologia e inovação, e que estes recursos possam minimizar os impactos no capital da própria empresa, que todo o acompanhamento minimize os riscos e os temores que esses empreendedores vão ter em relação a esse projeto, tá? A gente tem, basicamente, 4 grandes momentos dentro da vivência das empresas, tá bom? Quando a gente vai falar, né, dos primeiros momentos, né, ali solução problema, a gente vai ter sinapse, centelha, que o ano que vem a gente já está finalizando o Centelha 2, ano que vem vai ter o Centelha 3, que é um programa de porta de entrada, né, ou seja, para negócios que nem são CNPJ ainda, tá bom? E que se são CNPJ não podem ser muito antigos. A gente tem programas como o Prime, que ele já pega ali a questão do MVP,
né, que é para tirar propriedades industriais, né, intelectuais de dentro da academia para negócios, né, para mercado, e o Tecnova propriamente. Com destaque, tá, pessoal, para o Tecnova 3, que ele já vai muito mais do que os outros Tecnovas para um desenvolvimento de mercado, tá? E chega a flertar com escalonamento global, tá bom? A gente não tem editais tão robustos mais para essa parte final de desenvolvimento, mas a gente entende que o Tecnova 3 ele já consegue abraçar um pouco esse novo momento, né? Esse momento posterior na vivência, no desenvolvimento do projeto. É importante ficar claro que, em geral, as empresas que participam dos editais da Fundação Araucária e que são aprovadas nos editais, elas fazem esse caminho, tá? A gente tem vários exemplos de empresas que foram aprovadas no Sinapse, depois no Centelha, depois no Tecnova, tá? Então, eles realmente cumpriram essa escadinha. Porta de entrada, estrutura, o projeto, entra, né, desenvolve o negócio, depois começa a desenvolver o MVP, depois entra no mercado. Alguns projetos do Tecnova 2 conseguiram adentrar o mercado, né, conseguiram chegar até a fase de mercado. Outros não, tá bom? Aí vocês podem me perguntar, poxa, David, mas eu devo ou não devo adentrar o mercado? Quão ousado eu posso ser? Isso vai depender da análise que vocês têm do próprio negócio, do próprio projeto. E é importante lembrar que, uma vez definido que um dos objetivos é vender, né, ter clientes, isso fica vinculado ao plano de trabalho, tá? Que é uma parte da submissão da proposta. Ah, David, se eu não vender, eu falei que eu vou vender e não vendi, a gente vai entender as justificativas caso vocês não conseguiram. Então, assim, é muito importante que desde já fique claro de que vocês têm que ter um direcionamento para o que vocês querem. Mas a qualquer momento vocês podem reestruturar e justificar mudanças do projeto, tá bom? Como a gente acabou de falar, envolve risco, envolve incerteza. A gente está aqui para minimizar isso, mas vai existir momentos difíceis, né? Vão existir momentos difíceis, com certeza. A gente, para tanto fazer a divulgação quanto parcerias, tá? E vocês, enquanto empreendedores, podem buscar esses parceiros, a gente tem ao redor do estado várias ICTs, entidades, né, parques tecnológicos, universidades que vão auxiliar no desenvolvimento de projetos. Já me perguntaram esses dias, eu preciso ter vínculo com o ICT agora para propor para o Tecnova? Não tem essa obrigatoriedade. Mas se vocês tiverem um vínculo com o ICT, toca o projeto para frente com a ICT junto, né? Talvez trazendo algum professor, algum colaborador dessas instituições para trabalhar junto com vocês, né? Enfim, a gente encoraja que vocês se vinculem à rede, né, de parques tecnológicos, mas não é uma obrigação, tá? Se for um negócio estritamente da empresa, vocês podem tocar o negócio dessa maneira, sem vincular uma ICT, bom? Bom, o que o objetivo do programa vai nos dizer? A gente quer desenvolver bens, serviços, projetos, processos inovadores que tenham impacto, pelo menos, no mercado nacional. Então, vocês que estão desejando propor, pode ser um produto novo, um serviço novo, uma variação de produto, uma variação de serviço. Pode ser um produto que vocês já tenham no seu portfólio, mas que não tem exatamente os mesmos contornos que vocês gostariam e que, se vocês fizessem essa modificação, vocês ganhariam muito mais competitividade, porque os concorrentes não têm. Pode ser algo que já é muito amplamente aplicado fora do país, mas que no Brasil ainda não tenha, e que talvez a única fonte seja a importação, e vocês seriam os primeiros a fornecer isso de maneira nacional. Então, existem várias possibilidades de vocês proporem soluções inovadoras, tá bom? E a gente realmente quer que isso gere riqueza, tá? Riqueza para o Estado e, obviamente, para o país como um todo.
Quem vai poder participar? Tá? Eu vou terminar esse bloco de elegibilidade, aí depois eu abro para pergunta já, tá? Quem pode participar? Empresas com faturamento de até 16 milhões anual. David, eu não tenho faturamento, eu estou fora, é até 16 milhões, né? Então, zero também conta. Se tiver, ou seja, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas médias, eu acho que ainda cabe nesse critério. Grandes empresas pegariam outra leva de editais, né? Talvez diretamente com a própria FINEP. Tem algumas restrições, a gente já vai ver aqui, tá? Mas, basicamente, empresas paranaenses, CNPJs paranaenses, com faturamento bruto anual de até 16 milhões, tá bom? Quais as áreas que serão prioritárias, né? Agricultura e agronegócio, biotecnologia e saúde, energias inteligentes, energias sustentáveis, cidades inteligentes, educação, sociedade e economia. Atravessando essas áreas, desenvolvimento sustentável e transformação digital. Inteligência artificial entra na transformação digital, tá bom? De certa forma, por mais restrito que possa parecer, basicamente todos os tipos de projetos de inovação se adequam a esses tópicos, tá? A gente tentou fechar tópicos realmente abrangentes, e eles são condizentes com as áreas prioritárias do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, tá bom? Ou seja, é algo seguido por todas as instituições a nível Paraná, tá bom? Os recursos da chamada, né? 20 milhões, ali em torno de 20 milhões são da FINEP, 10 milhões da Fundação Araucária, tá bom? 60 empresas é o nosso objetivo, tá? Só que pode passar de 60 empresas, tá bom? Pode passar de 60 empresas, porque, como eu vou falar futuramente, o recurso é variável, ou seja, você não precisa pedir o máximo de recurso disponível, então pode ser que, se 2 ou 3 projetos peçam menos recurso, sobre recurso para uma 61ª, 62ª empresa, tá bom? Qual que é a grande novidade do Tecnova 3? Todos os Tecnovas têm recurso de subvenção. O que é subvenção econômica? Recurso que você recebe para pagar PJ, comprar equipamento, prestador de serviço, insumos, softwares, enfim, né, diárias, viagens nacionais, enfim. Só que, neste edital, a gente vai ter recurso específico para aceleração e internacionalização. Se isso estiver dentro do planejamento do projeto da empresa, tem recurso específico. Não precisa usar da subvenção para acelerar, não precisa usar da subvenção para fazer internacionalização. Bom? Quais são os recursos? Cada empresa pode pedir, no mínimo, 477 mil e, no máximo, 702 mil. Tá bom? Lembrando que, dentro destes valores, já está computado o valor de 75 mil para aceleração e 27 mil para internacionalização. Ou seja, se vocês somarem esses dois recursos, dá 102 mil. Então, se vocês olharem novamente para a faixa de valores, a gente tem 375 mil de subvenção até 600 mil de subvenção. Bom, os valores ali já estão acrescidos de 102 mil, que são os de internacionalização e aceleração. Se eu retirar este recurso, eu fico de 375 a 600 para subvenção, para efetivo fomento do projeto. David, eu sou obrigado a fazer o processo de aceleração e internacionalização? Não. Lá nos anexos vocês vão ver que isso é algo da decisão de vocês, ou seja, algo optativo. Vocês que vão decidir se é aplicável ao projeto ou não, tá bom? O projeto vai ser executado durante 36 meses. David, posso executar antes desse prazo? Pode. Se vocês conseguirem finalizar antes, tudo bem, ótimo. David, e se não chegar, e se passar 36 meses e eu não finalizar do jeito que eu planejei? Tem algumas possibilidades. Reajustar o planejamento,
ou então a gente tem essa ferramenta em outros editais, que é alteração da vigência do projeto. Vocês alteram a duração do contrato, né? A vigência do contrato. Como este é o primeiro edital nosso de 3 anos, em geral Tecnova são 2, então eu não sei como ficaria uma prorrogação, porque já são 3 anos, já é um período muito longo. Mas, a princípio, os editais têm esta abertura se justificado de maneira adequada, tá bom? Bom, antes de eu entrar em pontos importantes, aqui tem a foto do meu coordenador, né, o Luiz Guilherme, e a foto minha, né, que somos nós dois que conduzimos essas tira dúvidas. Vocês têm dúvidas sobre essa primeira explanação? Bom, peraí que o Felipe já tem. Nesse caso, em hipótese de que uma empresa não utilize os recursos de aceleração e ou internacionalização, ela não poderá usar o recurso para outro fim? Então, Felipe, é o seguinte, quando você submete a proposta, ela já vai vinculada. Então, se eu pedir 702 mil, é 600 mil para subvenção, 75 mil para aceleração e 27 mil para internacionalização. O recurso é aprovado para estes fins, supondo que o recurso total vai ser aprovado, tá bom? Depois a gente fala da análise do projeto. Se vocês forem aprovados para utilizar esse recurso, a princípio vocês têm que usar para esta finalidade. Se vocês mudarem de ideia durante a execução, a gente pode conversar para como que vai ser a condução. Mas o edital prevê recursos específicos de subvenção, aceleração e internacionalização, a princípio. Tá bom? O Leonardo perguntou, quem já fez parte ou já passou por Inova Paraná 2? Pode ocorrer a esse? É o Tecnova ou é o outro edital? Porque tem um pessoal que fala Inovatec algumas vezes. Pessoal, assim, independentemente, tá, Leonardo? O edital do Tecnova 3, por ser diferente dos outros editais, ele não restringe. A pessoa pode ter feito parte do Sinapse, do Tecnova, do Centelha, do Catalisa, que é do Sebrae, não tem restrição. Do Anjo Inovador 2, tá? Vamos resguardar aqui, tá? Vamos lá. Se eu tiver... qual que é a situação atual da Fundação Araucária? Sinapse já foi concluído. Centelha 1 concluído. Centelha 2 está em execução. Tecnova 1 já foi concluído. Tecnova 2 ainda está em execução. Tá bom? Se uma empresa que tem vínculo com Centelha 2 ou Tecnova 2 submete a proposta, está tudo bem. O que deve acontecer? Ela não pode estar com um processo, com um projeto aberto com a gente no Centelha ou no Tecnova 2 e tentar ser contratada no Tecnova 3. Não dá. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Eu tenho recurso, por exemplo, do Catalisa ou recurso do Anjo Inovador 2 e ainda estou em execução. O Tecnova 3 não limita que você tenha sobreposição de fomento. Claro que não pode ser o mesmo objeto, porque senão não faria sentido o processo. Na verdade, na avaliação, a gente vai avaliar se o mesmo objeto já foi fomentado. A tendência, o que a gente deseja é continuar o desenvolvimento, não repetir fomento. Não repetir fomento em cima de algo que já foi fomentado em algum outro momento. Pode ser o mesmo projeto, mas em outra etapa dele, não na mesma etapa. O que eu vou dar de restrição? Anjo Inovador 1. Ele tem uma cláusula que diz que não pode ter outra fonte estadual, tá? Então, se tiver em execução do Anjo Inovador 1, não pode ser contratado no Tecnova 2, no Tecnova 3, perdão. David, mas eu terminei o Anjo 1 antes de ser contratado no 2. Então tá ok. Se não tem contrato vigente em nenhum outro, também tá ok, tá bom? Vamos lá, tem mais algumas perguntas. Tá. Quais exemplos de investimentos em aceleração, por favor? O que o edital compreende como aceleração?
Se vocês olharem, o edital ele não deixa especificado o que é aceleração e internacionalização. Se você vai lá em conceitos, tem conceitos vinculados à subvenção e a recursos financiáveis. Por que isso? Porque quando for submetido a proposta, vocês têm que já ter o projeto, o plano de aceleração pronto, de certa forma. Não pronto, tá? Não vou ser exagerado. Mas para vocês submeterem o pedido de aceleração, vocês têm que ver lá aquela lista de aceleradoras, não é qualquer aceleradora que pode ser escolhida. Tem que ser a lista de aceleradoras que está disponível no edital de 2023, que selecionou aceleradoras, tá bom? Depois eu mando o link aqui para vocês. Neste edital, a gente selecionou aceleradoras, então vocês têm que agora entrar em contato com uma delas, dizer que estão se propondo o projeto no Tecnova 3 e, com ela, montar um pré-projeto ou um entendimento do que vai ser executado. Ela, como aceleradora, vai ter total e pleno conhecimento dos processos de aceleração e vai passar para vocês, olha, com 75 mil eu consigo te auxiliar esse ponto, tá bom? Na empresa de internacionalização, a mesma coisa. Tem que ser uma credenciada, vocês buscam ela, fazem um acordo ali, o vínculo, né, com ela, vai ser ela que vai acompanhar vocês, caso vocês sejam aprovados, e ela vai passar para vocês o que vai ser executado durante o processo de internacionalização, o que ela tem a te oferecer, vinculado ao teu desejo, e aí você vai entender o que é cabível ou não, entenderam? Então, para aceleração e internacionalização, vocês vão depender dessas empresas especializadas. Então, por isso que vocês não têm que necessariamente ter um conhecimento tão amplo de aceleração e internacionalização. Do projeto, sim, porque aí do projeto é só vocês mesmos, tá bom? Espero ter ficado claro sobre a questão de aceleração e internacionalização. Claudemir, não é obrigatório, tá? Nem aceleração, nem internacionalização. É opcional, tá bom? A Bruna, quem já participou do Anjo Inovador 1 pode participar? Se já concluir, se no dia... Se você foi aprovada, Bruna, por exemplo, no Tecnova 3. Quando você for contratada, quando for gerado o contrato, o convênio com a Fundação Araucária, você não pode estar em execução no Anjo Inovador 1, tá bom? Por causa da restrição do Anjo Inovador 1. No Anjo Inovador 2 não teria essa restrição. Tá? Atuane, modalidade nova simples é permitido? Não existe menção no edital. A gente permite nova simples, tá? O que a gente não permite é empreendedor individual e MEI, tá? Agora, qualquer outra modalidade de CNPJ, a gente permite, tá bom? Não tem restrição quanto a modalidades, mas não pode ser empreendedor individual e nem MEI. Esses não podem ser, não pode submeter ao Tecnova 3. Tá? Perdão. E no Centeno, inclusive, teve várias empresas de nova simples. Felipe, pelo que vi, a menção sim de que é permitido nova simples. Sim, Felipe. Tá? Nova simples é permitido. Só não pode, como eu disse, os casos individuais. Tá bom? Pessoal, antes de eu ir para pontos importantes, mais algum questionamento? Tem mais alguma dúvida aqui no chat? Na verdade, eu tenho uma dúvida em relação às classificações, aquele slide que você apresentou, as áreas ali de categorização. Sim. Tem alguns editais, né, dependendo do estado, que ele, dentro do próprio edital, ele fala a quantidade, a porcentagem de cada área que seria aprovado. Eu queria saber se, né, no Tecnova tem essa margem que não foi colocada lá, mas, enfim, tem algum cálculo interno para a gente entender qual seria ali a quantidade dentro dessas 60 empresas aprovadas. Uhum. Como são áreas prioritárias do estado do Paraná, a gente vincula as áreas, tá bom? E dentro do edital, qualquer restrição é em relação aos recursos, tá bom?
não tem, né, nenhum impedimento ou restrição à quantidade de projetos, tá bom? Tá bom? Ok. Beleza? Tá. A gente tem algumas restrições, já houve algumas restrições em editais em relação ao tipo de finalidade de utilização do recurso, tá bom? Mas, em geral, a gente vê isso como, algumas vezes, um limitante, né? Então, a gente tenta deixar o mais democrático possível, tá bom? Ok. Tá, mas, bom, vou continuar aqui, mas antes de continuar, para aproveitar o gancho, eu vou deixar aqui para vocês os editais, os resultados que selecionaram as empresas que são credenciadas, que são aquelas que podem acelerar, né, com vocês, e aquelas que podem fazer parte do processo de internacionalização, tá? Então, deixa eu pegar o edital aqui. Deixa eu ver se eu... Tá. Só um momento, tá, pessoal? David, enquanto você está Sim. procurando o material, eu queria ser assim, bem claro, que foi um questionamento feito na última palestra, até a Camila está aqui com a gente, sobre a questão só a gente voltando naquele ponto, sobre a internacionalização e aceleração. Então, nesse caso, eu posso, é optativo escolher se eu vou acrescentar o projeto com a internacionalização e aceleração. Então, eu posso fazer a solicitação do valor máximo sem a previsão da internacionalização e aceleração. É isso mesmo? Como eu disse, o recurso máximo, ele já contempla aceleração e internacionalização. Então, se você não pede aceleração, você não pede 75 mil. Se você não pede internacionalização, a gente não pede 27 mil. Inclusive, ele diz lá no edital, né, deixa eu ver se eu acho no edital aqui o tópico específico. Ele diz que os valores máximos já estão contemplando os valores de aceleração e internacionalização. Ou seja, seu óbito já está vinculado, tá bom? Ele fala, no 6.8.1.1, os recursos de acima já contemplam os recursos de aceleração e internacionalização, tá bom? Perfeito. Se a gente vai permitir, assim, essa questão, como eu disse, essa abertura para futuramente, se a pessoa abrir mão da aceleração, se isso vai ser convertido em outra fonte de recurso, aí a gente pode fazer um entendimento posterior, fazer uma discussão jurídica, tá? Mas o que o edital diz dentro dos 702 mil máximo, 102 mil já é 75 para aceleração e 27 para internacionalização. Perdão. Então, se eu não peço o valor máximo, então eu posso estar ali já deixando... 600 mil de aceleração. Perfeito. Bom. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse aspecto? Porque foi algo que foi discutido ontem, no dia 8, e assim, ficou aquela discussão, né? Se era, se não era. Isso. Tá, eu vou fazer o seguinte, como é uma dúvida muito pertinente, o edital deixa claro isso. Eu vou questionar o meu jurídico se, de alguma forma, a gente pode ter uma abertura posterior, se ele já tem esse norte, esse norte que vai nos dizer se vai ter uma permissão ou não, tá bom? Okay. Mas, por enquanto, a gente obedece o que está escrito no pé da letra, tá bom? Tá, eu vou mandar aqui para vocês os programas de 2023 a 2025, tá bom? Dentro do 2023, vocês vão procurar os editais vinculados à seleção das empresas, tá? Eu vou pegar os códigos aqui e vou mandar para vocês. Então, vocês vão pegar o CP, que é a chamada pública, 13 e 14, de 2023. Essas duas
são as que selecionaram as empresas que podem ser escolhidas para esse processo de aceleração e internacionalização. Tá bom? Bom, vamos lá. Pontos importantes sobre o edital. CNPJ paranaense, tá? Precisa ser. Apenas uma proposta por empresa. Não pode submeter mais de uma. Dúvida? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida que é assim, nós temos uma empresa, a gente tem um sócio na empresa e um contrato de vesting. Como que faz? Porque ele não está ainda no contrato social. Como que eu faço para comprovar que não é uma empresa de um só empreendedor? Eu aconselho, porque assim, isso tem que ser, porque a gente tem os demonstrativos, né? Tem algumas documentações obrigatórias já, desde já, e algumas posteriores no momento da contratação. Eu aconselho você a buscar o contador e falar para ele, olha, a gente vai participar de um edital que não pode ser empreendedor individual. Então, assim, tem alguma documentação que você consiga para mim que comprove que a gente realmente não é individual, só para garantir a nossa vaga no processo, entendeu? Sim, a gente pode, sim, a gente coloca o novo sócio com 0,1% e ele vira um sócio, okay. mas então o que eu estou entendendo é que isso é necessário ser feito assim. Isso, eu preciso. E de outra forma dificulta. A garantia de beleza. Muito obrigada. De nada. Beleza, Rafael. Obrigado por ter jogado no grupo dos editais. Os editais, né? Sobre essas empresas de aceleração e internacionalização. Tem que definir já na submissão do projeto ou depois somente quando for contratar o projeto, o serviço. Vocês já têm que submeter agora qual que é a empresa, né? Talvez, obviamente, esses contornos mais práticos, técnicos, isso vai ser amadurecido com a efetiva seleção e contratação de vocês. Mas já tem que ter uma escolha de qual vai ser a empresa, e é interessante vocês, pelo menos, terem um alinhamento de quais as atividades que vocês vão realizar com eles. Mas, assim, o entendimento é agora, né? O refino, obviamente, depois, mas o entendimento desde já, tá? Continuando, então, apenas uma proposta por empresa, não pode empresário individual nem MEI, então tem que garantir que não são essas categorias, senão vocês são inaptos, tá bom, a participar do edital. Os valores de contrapartida são definidos conforme edital e conforme faturamento. Vamos lá. Quando vocês participam de subvenção econômica, é muito típico que tem uma contrapartida. Isso significa que vocês vão aportar também parte de recursos para investir no projeto. Não é dinheiro que vem para a fundação, é dinheiro de vocês mesmos. A única questão é que ele tem que obrigatoriamente fazer parte do recurso do projeto e vocês têm que prestar contas desse recurso também. Notas fiscais e tudo certinho, tá bom? Então, como que vai funcionar? Tem 3 categorias de contrapartida. 2,5%, 5% e 10%. Esses valores são referentes ao valor pedido. Então, se eu pedir 500 mil, por exemplo, e eu não tenho faturamento, então, obviamente, eu vou cair na categoria menor, 2,5%. Né? Dependendo do faturamento da empresa, então, se ela tem 5 milhões de faturamento anual, 10 milhões, 15 milhões de faturamento anual, isso muda a categoria. Então, ela pode passar de 2,5 para 5 e de 5 para 10. Vamos supor que uma empresa tem alto faturamento, próximo do limite do edital. Então, ela vai contribuir com 10%. Isso significa que se ela pedir 500 mil, ela tem que dar 50 mil. Vai ter 500 mil na conta vinculados ao recurso do edital e 50 mil vinculado à própria empresa. No total, vocês vão ter 550 mil para executar o projeto durante 3 anos. Tem algumas coisas
né, e é importante que vocês leiam o edital, que não podem ser adquiridas nem pagas com recurso da subvenção, né, mas que podem ser pagas com de recurso de contrapartida. Tem coisas que não dá para pagar com nenhum recurso. Mas a gente tem essa abertura quando é contrapartida. Contrapartida é um recurso menor, só que ela é mais flexível, tá? E subvenção tem algumas restrições maiores, tá bom? Não se preocupem tanto com essa questão prática de como vai ser nota fiscal, como que é o orçamento, porque quem for efetivamente contratado vai receber uma mentoria prévia à contratação falando de tudo isso, tá bom? A Carla perguntou. Oi, Carla, tudo bom? Pensando em alinhamento de expectativas, podemos selecionar aquela aceleradora que mais se encaixa na estratégia do empreendimento? É o que eu super indicaria. Por isso que vocês têm que ter uma lista, né? Aceleradora, a gente tem várias, internacionalização, a gente tem uma empresa só, mas possivelmente a gente vai conseguir recadastrar, vai conseguir mais algumas no cadastro. Né? A gente está estudando essa possibilidade, mas a aceleradora, escolha a que mais se adequar ao seu processo, tá? E detalhe, elas não são exclusivamente paranaenses, tá? Então, vocês podem escolher uma, vocês vão ver que elas são de outros estados. O edital permitiu que as aceleradoras e as empresas de internacionalização pudessem ser de outro estado. As empresas do Tecnova de subvenção, não, só do estado do Paraná. No caso da internacionalização, existe apenas uma opção. Infelizmente, Carla, por enquanto só uma, tá bom? Se for uma empresa, sociedade de empresa limitada, com um único sócio, é considerada empresa individual, se ela for limitada, ela é limitada, né? Então, tem que ver. Qualquer dúvida sobre categoria do CNPJ, procure seu contador. Mas se ela é limitada, né? Mas, assim, veja com o seu contador. Não, em hipótese nenhuma, pode ser característica MEI é MEI, né? A gente sabe, mas não pode ser nenhuma modalidade individual, tá bom? MEI, empreendedor individual, como está escrito lá no edital, tá bom? Beleza, a Tuane falou, respondeu. A Carla também, beleza. Bom, vamos lá. As contrapartidas, elas vão, então, ser escalonadas pelo faturamento da empresa. O preenchimento dos anexos, que são os anexos vinculados à chamada e que estão lá no site da fundação, vamos lá mandar mais link para vocês. Esses links são fáceis de ser pegos lá no site da fundação. Mas já que a gente está aqui, vamos aproveitando e já vamos passando, tá? Aqui tem os programas abertos da Fundação Araucária, tá bom? Aí vocês vão no edital 5, que é o edital do Tecnova. E junto com o edital tem os anexos, tá? Os anexos, eles são obrigatórios, tá? O anexo 1, 2 e 3 são obrigatórios. Outras declarações que são pedidas também devem ser enviadas, tá bom? Então, tem ali, eu já falo sobre isso, tem ali uma parte mais burocrática que vocês cumprirem, tá bom? O Jean disse, análise de faturamento é por CNPJ ou por grupo econômico? É do CNPJ vinculado ao projeto, do CNPJ. Tanto é que se vocês forem ver lá no edital, no item 12.6, ele diz que a empresa tem que mandar, no item J ele diz, balanço patrimonial de 23 e 24, e no item K, demonstrativo de resultado do exercício referente a 23 e 24. Então, essas documentações vão comprovar o seu faturamento e, obviamente, vão colocar você em algumas das faixas de contrapartida, tá bom? A Bruna, por exemplo, você fatura 500 anualmente. Seria 500 mil que ela está falando, anualmente. Tá, 1.000 anualmente. Posso solicitar o valor total? Tem alguma validação com o faturamento? Tá. Não tem pré-requisito. Nesse sentido. Não é porque eu não tenho faturamento que eu não possa pedir o máximo. Não é porque eu faturo 16 milhões que eu não posso pedir o mínimo. Uma coisa são as restrições de faturamento, que é até 16 milhões, e dentro desse faturamento vai impactar a contrapartida. Outra coisa é máximo e mínimo solicitado. Isso daí depende do projeto. Não tem vínculo com o faturamento.
bom? Beleza? Só a contrapartida que vai depender. Quanto maior o faturamento, maior a contrapartida. É só isso. Ah, David, se eu pedir pouquinho recurso, é melhor para avaliação? Gente, não é isso que é levado em conta, tá? O que é levado em conta é a robustez do projeto, se o projeto já tem algum resultado, qual que é a inserção de mercado possível, enfim, é isso que vai dar uma boa nota para vocês. Não é se vocês, tipo, David, eu vou dizer lá no projeto que eu vou colocar 100 mil de contrapartida. Pessoal, coloquem o equivalente ao seu obrigatório. Tá? Se o obrigatório é 2,5%, coloca 2,5%, se for 5%, se for 10%, 10%. Não coloquem a mais, isso não dá nota a mais, tá? Isso não, vocês vão ver que, para quem for contratado, dizer que vocês vão gastar muito mais de contrapartida vai dificultar a execução de vocês. Porque vocês podem gastar mais do que vocês previram. Porque, assim, se eu disse que é obrigatório gastar 2,5% de contrapartida, vocês podem gastar mais do que isso. Mas no projeto vinculado, coloque só 2,5%. Isso vai facilitar na vida de vocês a longo prazo, tá bom? Dica que eu já dou agora, tá? Se atentem aos limites. Se adequem aos limites. Sigam os limites. Então, vamos lá. Os anexos são obrigatórios e as empresas devem escolher uma credenciada de aceleração e de internacionalização já durante a execução do projeto, tá bom? Ou melhor, já durante a submissão do seu projeto. David, e os detalhes? Os detalhes podem ser refinados posteriormente, mas você já tem que saber qual que é a empresa que você vai escolher, tá? Tem que ter um entendimento já agora, submeter agora. Tá? Ou submete agora. David, eu não vou poder fazer aceleração? Vamos pensar. Não escolhi aceleração como recurso solicitado. Se eu quiser acelerar depois, eu vou ter que usar recurso da subvenção. Contratar um PJ específico lá com recurso da subvenção, que poderia ser destinado para desenvolvimento de outro tópico. Não questão comercial, não questão de marketing, por exemplo. Tá bom? A Carla perguntou, apenas confirmando, o valor da contrapartida está atrelado ao valor da proposta, não ao valor de subvenção propriamente dito. É o valor da proposta. Então, por exemplo, se você vai lá no nosso edital, né, ele vai falar das contrapartidas, né? Deixa eu pegar o item do edital para falar certinho para vocês, ó. O edital diz, as empresas proponentes devem aportar contrapartida mínima de acordo com os critérios abaixo, tá bom? Por exemplo, até 360 mil, você tem que pegar 2,5% em relação ao recurso solicitado. Se eu solicitei 500 mil, então é 2,5% de 500 mil. É o valor solicitado. Não é subvenção, é o valor solicitado. Bom? Erlei. É a Diptec Startup, com sede em Curitiba e sócios de laboratório em São Paulo e Minas Gerais, com produtos envolvidos e patentes já depositadas. Nossa demanda é o uso planejado dos recursos e a contratação de testes regulatórios para registro no mapa Anvisa e IBAMA, viabilizando o lançamento ao mercado. Ok. Tais testes serão contratados por empresas especializadas, não necessariamente no Paraná. Essas condições representam alguma restrição quanto à participação no edital sobre a missão do projeto? Isso diz respeito à execução do projeto. Muito importante a gente ter uma certa clareza, que você disse que vai precisar de avaliação de testes regulatórios, você sabe que eles existirão, e você vai descrever isso tanto na metodologia do projeto, quanto lá no aporte de recursos, no cronograma, quanto na utilização de recursos propriamente item a item. Mas você não vai dizer que empresa que é. Por que não? Porque, como parte das restrições da subvenção, você tem que ter 3 orçamentos para cada compra ou aquisição ou serviço prestado. Isso não impede que você efetivamente faça com a empresa que você tenha mais confiança, porque pode ser que ela seja mais barata. Isso não impede que você faça essa compra ou assine esse contrato de prestação de serviço com uma empresa de fora do Paraná, se ela for a melhor.
se ela for a mais adequada, se ela for a que te atende de maneira mais específica, entendeu? Então, assim, você tem que declarar no trabalho, na proposta, com detalhes o que você vai precisar fazer, né? O que você vai precisar comprar, que testes você vai necessitar. Mas se é uma empresa paranaense, catarinense, baiana, amazonense, isso daí é depois, durante a execução, ao levantar os orçamentos, é que você vai descobrir qual que é a empresa que efetivamente vai ser a melhor opção para você. Tá bom, Arley? Beleza. Então, vamos lá. Como eu disse, internacionalização e aceleração é optativo, vocês têm que escolher a empresa agora já. Pessoal, mudou-se a legislação, tá? Desde 2023, a gente tem uma legislação que antigamente quem recebia recurso de subvenção, esse recurso não entrava em nenhum tipo de tributação, tá bom? Agora, como que vai funcionar? Recurso de subvenção entra na tributação, tá bom? PIS, COFINS, impostos, né? Impostos sobre o lucro, rendimento líquido, né? O lucro líquido. Então, todos aqueles impostos para CNPJ, enfim, para a pessoa, para os encargos que a gente tem que contabilizar ganhos da empresa, agora a subvenção conta. Porém, se vocês procurarem a legislação, vocês veem que vocês têm uma qual que é o termo? Peraí, para não falar errado. Vocês têm uma isenção, tá? De 20... vocês têm um crédito fiscal, perdão, de 25% do valor da isenção. Então, o que vai acontecer a partir de agora? O valor da subvenção entra como valor recebido pela empresa para pagamento de impostos, porém, vocês vão receber um crédito em impostos de 25% da subvenção, para poder equilibrar aí esse pagamento de impostos. Beleza? Para mais esclarecimentos, novamente, aconselho entrar em contato com o contador de vocês e se atentar para essa lei 14.789 de 23. Tá bom? Mas lembre-se, agora entra nas tributações. Tá bom? Por mais que vocês tenham crédito sobre ela também. Tá bom? Ganha, tem um ganho aqui, tem um pagamento ali. Tá bom? Bom, cuidados que vocês têm que ter com o edital. Primeiro, não deixa para a última hora, pessoal. Por favor, não deixa o edital para a última hora para ser lido e não deixa para submeter de última hora. É um processo lento, vocês têm que fazer com calma. O edital tem muitos meandros, é um edital, né? A gente sabe disso. A plataforma que a gente utiliza, que é a Sparks, ela tem suas limitações. Se muita gente submeter ao mesmo tempo, ela pode dar um crash, né? Então, assim, a gente não deixa para a última hora, para o último dia, tá? Tá bom? O Felipe perguntou, sendo assim, o orçamento do projeto deverá fazer a previsão desses impostos? Se você olhar lá nos critérios que o edital traz como itens financiáveis e não financiáveis, taxas não são pagas pelos recursos de subvenção, tá bom? Então, por exemplo, se você vai lá no item 7, tá? Itens financiáveis. Nos itens não financiáveis, no 8, você não pode pagar... Deixa eu ver, deixa aqui. Não posso pagar despesa de estagiário e bolsista, prolabore, não pode pagar obras de construção civil, taxas e tarifas bancárias, né? Então, assim, tem que se atentar. Impostos são pagos com recursos da empresa, tá bom? Então, você tem que entender que esses recursos a empresa vai ter que arcar com alguns pagamentos, tá bom? Mas os recursos vão entrar para você executar o projeto, tá bom?
Então, só para organizar, tá, Felipe? Você sabe que você vai ter que pagar esses impostos. E é a empresa que paga os impostos. Não é a subvenção que vai pagar os impostos. Tá bom? Camila, o que acontece? Lá quando você vê do pagamento, no item G, pagamento de prolabore para sócio não envolvido diretamente com a execução do projeto, gratificação ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo, tá? Então, para fazer o uso dos recursos de subvenção, você vai fazer pagamento de PJs, tá bom? Você não vai fazer complementação de pagamento de salário, não vai fazer pagamento de sócio da empresa, então não pode fazer esse tipo de pagamento, tá bom? Existe algum tipo de consultor que possamos contratar para fazer esse tipo de processo para nós? Alguém com experiência com edital? Isso daí a Tuane vai falar depois, eu acredito, né, Tuane? Eu acho que isso daí você que vai trazer para eles essas aberturas de quem pode auxiliá-los no desenvolvimento do projeto, na inscrição, na submissão, né? E aí o Rafael, né, respondendo a Camila, tá bom? Então, lembre ali, tá, pessoal? Lembre-se sempre, as restrições do edital são lei, tá bom? Então, por exemplo, lá nos itens financiáveis, está escrito que você pode pagar pagamento de pessoal, pessoal próprio com vínculo trabalhista, de acordo com regras de consolidação, tá? Isso daí é custeio, tá bom? Agora, não financiáveis, essas complementações pro labore não pode. Então, assim, fique claro que eu acho que eu falei até com o Rafael, tem coisas que o edital diz que pode e não pode. Aí você fala, pode ou não pode? Depende. Pode, dependendo da situação. Pro labore de complementação de salário, pode. Tá bom? O pessoal perguntou, a contrapartida do empresário pode ser usada para pagar impostos? A utilização da contrapartida, essa pergunta é boa. Eu não lembro aqui de cabeça. Deixa eu pesquisar aqui. Contrapartida. Contrapartida. Itens da contrapartida. Pode ser pago. E despesa de custeio, despesa de atividade acessória, investimento de capital, tá bom? Vocês podem pagar outros valores solicitados na subvenção. Vocês podem pagar prolabore de sócio. Vocês podem pagar participação em eventos. Tem vários itens. O que a gente permite, pessoal, é pagamento com a contrapartida, é pagamento de taxas. Taxas a gente paga. Eu aconselho vocês mandarem e-mail para a gente perguntando sobre o pagamento de impostos. Eu acho que isso requer deliberação ainda, porque como tem a nova legislação, então isso modifica o que a gente faz até então, tá bom? Então, aconselho que vocês encaminhem essa dúvida específica para o nosso e-mail. No final, eu deixo o e-mail para vocês mandarem, para a gente deliberar e dar uma certeza para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Beleza, Tuane respondeu. Tá bom. Que é o grupo de editais, tá bom? Bom, continuando. Se atentar às datas de submissão, tá? O edital está disponível para leitura, tem que ler o edital inteiro, tá bom? O lançamento, ele vai ser permeado, como eu disse, por lives e eventos, tá bom? E tem um FAQ, lá naquele site que eu mandei para você, tem um site, eu vou mandar o site específico, que é melhor para vocês. No site do Programa Tecnova, tem um FAQ, tá bom? Esse FAQ, ele foi desenvolvido para vocês tirarem eventuais dúvidas, tá? Dúvidas rápidas que vocês possam ter. Tá no final desse link aqui, tá bom? Continuando.
Quem submete a proposta tem que passar por algumas avaliações, pessoal. Primeiro, a avaliação de elegibilidade, ou seja, vocês vão passar por um crivo em relação à documentação que vocês enviaram, tá bom? O que eu preciso enviar, David? Os itens do item 12.6. Se for obrigatório, vocês enviam. Tem alguns casos que é se houver. Se houver, vocês mandam. Se não houver, vocês não mandam, tá bom? Depois da elegibilidade, tem mérito de relevância, que a parte técnica é avaliada, né? Que é a robustez do projeto de vocês. Depois, análise técnico-financeira, ou seja, a gente vai casar as informações com o cronograma financeiro para descobrir se os valores que vocês pediram são condizentes ou se a gente vai ter que, talvez, restringir algum valor, tá? Enquanto não passar por esses 3 crivos, não dá para ter certeza do valor que vai ser aprovado. E por isso que pode ter mais de 60 empresas. Porque se for cortado algum valor de alguma empresa, sobra recurso para uma próxima. Tá bom? Além das 60. Vocês serão visitados previamente à contratação, e a contratação está prevista para o começo de 2026. Tá bom? Então, 1 ano de avaliação e mais 3 anos de execução. Né? Essa é a premissa que a gente vai executar. A gente vai fazer um workshop com os coordenadores. Então, por exemplo, eu sei que vocês se perguntam e se preocupam com, por exemplo, será que eu vou pagar certos impostos e eu posso usar a contrapartida? Será que eu vou poder fazer remanejamento dos valores? Como que eu vou prestar contas? Como que eu vou fazer orçamento? Todos esses dados e informações são passados previamente à contratação. Tá bom? Por setores específicos, né? Eu sou da parte técnica, mas a gente tem a equipe de convênios, a equipe de prestação de contas, a equipe do sistema, que vai dar toda a orientação para vocês. E por isso mesmo, informações como contrapartida, né? Tipo assim, contrapartida. Se eu vou poder ou não utilizar para devidos fins, requer eu consultar o pessoal especializado. Tá bom? Outras perguntas, o edital já responde, ou algumas a gente vai precisar de alguma confirmação dos setores que vão executar junto com a gente, tá bom? Vocês vão ter acompanhamento nosso durante todo o projeto, do setor de convênios, prestação de contas e da equipe técnica. Então, quem for aprovado vai ver a gente todo mês, tá bom? E vamos lá. Para submissão, eu vou mandar essa apresentação para vocês depois, tá? Aí o pessoal da Tony pode disponibilizar para vocês. O link de submissão é feito através, né? A submissão é feita através do Sparks. Vocês precisam ter login no Sparks, então, para quem não tem acesso, tem que criar um login e senha. Vocês têm o acesso ao FAQ, que está nesse link. E vocês têm a plataforma da Fundação, né, o site da Fundação, onde vocês podem consultar site, os programas, os arquivos, os anexos necessários à submissão da proposta, tá bom? Esses daqui são os 2 contatos principais que a Fundação vai ter. O telefone, que aí vocês vão ligar na central e eles vão passar para mim a ligação, e o e-mail da inovação, que por esse e-mail vocês podem tirar dúvidas, inclusive, quem for tirar dúvidas sobre a contrapartida, mande nesse e-mail que eu vou responder por este e-mail aqui, tá bom? Se ficou alguma outra dúvida, também pode mandar por esse e-mail, tá bom? Antes de abrir para mais dúvidas, caso vocês tenham, então, resumindo, leiam o edital para entender se a empresa de vocês é apta a fazer parte do edital. Leiam os tópicos do item 7, para saber o que vocês podem pagar com recurso. E o item 8, para vocês saberem o que vocês não podem pagar com recurso. Tá bom? Leiam o item 9 para saber o que vocês podem fazer com a contrapartida. E leiam o item 12, em particular o 12.6, para saber o que é obrigatório vocês enviarem durante a submissão de proposta. Beleza? E não se esqueçam de se atentar ao cronograma, né? As inscrições vão até começo de junho, mas o tempo corre, tá bom? Bom, da minha parte, da minha fala, era isso, tá? Fico à disposição agora no finalzinho, e claro, tendo dúvida, o pessoal vai procurar novamente, através do site. Site não, do e-mail.